Certo, vamos mergulhar direto nessa análise e detalhar como a gente passa do feijão com arroz dos triângulos retângulos para aquela manipulação algébrica pesada exigida nas provas de alto nível. Para quem já estuda matemática, sabe muito bem que as transformações trigonométricas são, literalmente, o pilar do ensino médio avançado. Não é só descobrir o valor de um ângulozinho agudo, não. É sobre dominar ferramentas algébricas reais que desbloqueiam conexões super profundas lá dentro do ciclo trigonométrico. Para organizar as ideias, o roteiro de hoje passa rápido por 6 pontos. 1. O pilar da trigonometria avançada. 2. Fórmulas e regras. 3. Armadilhas de erros fatais. 4. Geometria e ângulos. 5. Equações em exames discursivos. E, por fim, o 6. Estratégias de ouro. É uma ponte direta conectando conceitos teóricos puros àquela resolução prática, sob pressão, dos vestibulares mais rigorosos. Então, seção 1, o pilar da trigonometria avançada e como expandir nosso arsenal matemático. O negócio aqui é o seguinte: as transformações trigonométricas são, na sua essência, ferramentas de álgebra pura. Elas deixam a gente descobrir senos, cossenos e tangentes de ângulos que a gente não faz ideia de quais sejam, tipo uns 75 ou 105 graus. E como a gente faz isso? Manipulando e somando os valores que a gente já conhece de cor, que são os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. É exatamente como usar blocos de Lego básicos para construir uma nave espacial complexa. E como é que tá isso? Com a matriz de referência do MEC, prova que dominar isso não é um luxo, tá? É sobrevivência na prova. A competência 2, por exemplo, exige que a gente resolva problemas no espaço usando justamente esses ângulos desconhecidos. Já a competência 5 cobra a representação algébrica para solucionar equações cheias de variáveis. Essa mistura de geometria com álgebra é exatamente o ponto onde as bancas separam quem decorou fórmula de quem realmente entende a matemática. Passando para a seção 2, fórmulas e regras, nosso arsenal mnemônico. Para aplicar aquelas matrizes, precisamos das fórmulas de adição e subtração para seno, cosseno e tangente. Como elas são a base de tudo, a memorização é importante sim, mas entender o padrão é o que salva na hora da prova. E a boa notícia é que a nossa cultura nos deu uns truques mentais fantásticos para isso. Olha só que genial, a gente pode usar até poesia para fixar isso. Todo mundo conhece o poema do Gonçalves Dias, né? E essa versão adaptada é um recurso incrivelmente eficaz. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, sendo A, cosseno B, seno B, cosseno A. Cola na cabeça sem esforço. O padrão é simples, intercalar seno e cosseno. E um detalhe absolutamente crucial. No caso do seno, o sinal de mais ou menos que está lá dentro do parêntese vai ser exatamente o mesmo sinal da expressão expandida. E para o cosseno? Tem aquela outra rima clássica. Cossa A, cossa B, troca o sinal, sem saber. É engraçadinha, mas ilustra perfeitamente que multiplicamos os cossenos primeiro e os senos depois. Agora preste muita atenção na dica final da frase, troca o sinal. Diferente do seno, se a gente estiver somando os ângulos dentro do parêntese, a fórmula vai ter um sinal de subtração. Parece bobeira, mas é exatamente aqui que muita gente perde ponto de graça. E é dessa lógica que nasce o famoso arco duplo. Se a gente entende que o arco duplo é só uma consequência direta das fórmulas de soma, a gente tira aquele peso de ter que decorar uma lista nova de equações. Pensa bem, se pegarmos a fórmula do seno da soma e dissermos que o ângulo A é igual ao ângulo B, a mágica acontece sozinha. Seno de 2A vira 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Uma coisa constrói a outra, super natural. Certo? Seção 3, armadilhas e erros fatais. Antes de testar esse arsenal na prática, a gente precisa mapear o campo minado. Quem faz a prova conhece as fraquezas de quem está resolvendo a prova sob o desespero do relógio. E eles colocam alternativas erradas desenhadas especialmente para pegar quem escorrega na base. Essa aqui, por exemplo, destrói muita gente, a ilusão da linearidade. No lado esquerdo, a gente vê a verdade incontestável. O seno de 90 graus, que é 30 mais 60, é 1, ponto. Mas olha o veneno no lado direito. Se bater aquela vontade louca de só distribuir o seno como se fosse uma multiplicação simples, somando o seno de 30 com o seno de 60, daria 1/2 mais raiz de 3 sobre 2. Obviamente, isso não é 1. Funções trigonométricas não são lineares e as bancas sempre colocam essa resposta falsa na letra A, só esperando o erro. Vamos para a seção 4, Geometria e ângulos. Nosso campo de provas focado no estilo de exame de qualificação, como o da UERJ. Vamos ver como isso se aplica num cenário super prático daquelas questões de cotidiano que pedem uma modelagem geométrica na hora. Imagina a cena. Tem um topógrafo a exatos 20 metros de um prédio, olhando lá para o topo com um ângulo de inclinação de 75 graus. E aí fica a pergunta, qual é a altura desse prédio?
É um problema real que exige que a gente encontre o cateto oposto usando um ângulo muito chato, o 75, que definitivamente não está naquela tabelinha amigável que a gente canta na escola. Mas quebrando o problema em passos lógicos, a gente resolve. Primeiro, relação entre cateto oposto e cateto adjacente é tangente, certo? Segundo, aquele ângulo de 75 graus vira uma barbada quando a gente divide em duas partes que conhece, 45 e 30. Aí é só aplicar a fórmula da tangente da soma, substituir os valores da tabela e, o clássico passo final, racionalizar o denominador para deixar o número bonito e chegar na alternativa certa. E o resultado sai redondinho, 20 vezes a soma de 2 com raiz de 3. Mostrar isso é fantástico porque prova como um probleminha de visualização de geometria se transforma, em segundos, num teste pesadíssimo de manipulação de álgebra. Fazer essa ponte fluida entre geometria e álgebra de soma de arcos é o grande segredo para pontuar alto. Agora a coisa fica séria. Seção 5. Equações em exames discursivos, nossa aula magna. Sair da prova de múltipla escolha e ir para discursiva muda totalmente o jogo. Aqui, manipular a função trigonométrica não é só uma tática legal, é a única forma de sobreviver. O rigor matemático é avaliado linha por linha. Olha só para essa equação na tela. Cosseno de 2x mais cosseno de x igual a 0. Bate até um desespero, porque os argumentos são diferentes. Tem um 2x e um x solto ali. Não dá para somar coisas com tamanhos diferentes e esperar que dê certo. É nessa hora que a carta na manga do arco duplo tem que ser jogada na mesa. O passo a passo é desatar esse nó. Regra 1. Unificar tudo. A gente substitui aquele cosseno de 2x por 2 cossenos ao quadrado de x menos 1. E por que isso? Para a equação inteira ficar falando a mesma língua apenas em função de cosseno de x. Depois, a gente faz um truque mental, chamando o cosseno de x de y, só para limpar a bagunça visual. Pronto, o monstro trigonométrico virou uma equação do segundo grau normalzinha. A gente aplica o velho amigo Bhaskara e acha as raízes rapidinho. Com Bhaskara resolvido, a grande sacada é voltar com esses valores para o ciclo trigonométrico. A gente vai ter valores onde o cosseno é meio e onde o cosseno é menos 1. Mapeando isso certinho até 2π, a gente descobre os ângulos nos quadrantes correspondentes, 60, 300 e 180 graus. Escolher a variação certa do arco duplo lá no começo é o que garante que esse conjunto de solução saia impecável no final. Chegando na nossa última etapa, seção 6, estratégias de ouro, a verificação final do nosso arsenal. Para fechar com chave de ouro, não basta saber a fórmula, tem que ter a malícia de prova. Usar tudo isso correndo contra o tempo, sem errar bobeira, é o que realmente diferencia um bom desempenho de um excelente. E voltando rapidinho àquela matriz do Enem que vemos, os documentos oficiais deixam muito claro. A banca exige a capacidade de ler padrões. Não é só sobre fazer conta loucamente no papel. É sobre bater o olho na questão e entender a estrutura que está escondida ali, antes mesmo de encostar a caneta na folha. E para transformar isso em tática prática, 3 dicas finais. Primeiro, viu um ângulo estranho e sozinho na questão, tipo 15, 75 ou 105 graus? Desconfie na hora. O instinto tem que ser quebrar isso em somas e subtrações de 30, 45 e 60. Segundo, olhou uma equação e viu uma proporção de 2:1 entre os ângulos, tipo 2x e x? O alarme do arco duplo tem que tocar imediatamente. E por fim, a regra de segurança máxima. Pré-defina o sinal do resultado. Se você sabe que o ângulo está no segundo quadrante, já escreve um sinal de menos enorme do lado da folha. Isso evita cair nas alternativas feitas para quem esquece do ciclo trigonométrico. E com isso a gente encerra essa análise de hoje, deixando uma pergunta no ar. Quando a prova joga um cálculo trigonométrico assustador na sua frente, a saída vai ser buscar na memória uma fórmula mágica e nova? Ou vai ser só aplicar uma transformação super criativa daquilo que já é básico? Fica claro que dominar o assunto é, acima de tudo, enxergar padrões e remontar fundamentos lógicos. Muito obrigado por acompanhar e continuem explorando a matemática.